de volta, pessoal. É isso aí. Agora live no Facebook. Então você corre pra lá, tá? Na página Karen à Mesa com o Pai. E você vai acompanhar a nossa entrevista aqui, ver a minha entrevistada, porque eu fiquei recebendo durante o dia ontem, conforme eu publiquei a divulgação, fiquei recebendo recadinhos, o povo tudo falando que a minha convidada de hoje é linda. Então, realmente, minha convidada de hoje é uma mulher muito linda, é esposa, mãe, é aquela mulher versátil, sabe? Que sabe fazer de tudo. Pois é assim, é uma adoradora do Senhor e é pastora. Estou muito feliz hoje, estou aqui à mesa com o Pai e também com a pastora Daiane Domingues. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Karen. É um prazer imenso estar aqui, né? E um convite especial. Já havia, né? Algumas pessoas já estavam vindo da entrevista, o pastor Azevedo, o pastor Flávio, a Rose, Floriano. Marcelo, veio todo mundo, né? Falta alguns ainda, né? Tem bastante gente vamos ainda. Trazendo. Aos pouquinhos vem todo mundo, mas é um prazer estar aqui com você, né? A gente tem acompanhado as lives, acompanhado o seu trabalho, que é um trabalho lindo, que isso é algo tão especial que o Senhor te deu, assim. Eu vejo que é um presente que o Senhor te deu para que você pudesse alcançar vidas e através do testemunho das pessoas pessoas têm sido tocadas. E isso é maravilhoso, né? E louvo a Deus pela sua vida, por esse trabalho, que é lindo, admiro demais. Glória a Deus. Esse trabalho seu. Amém, obrigada. Bom, gente, a gente também tem uma acompanhante oculta, ninguém vai ver ela aqui, tá? Nem vai ouvir a voz dela, ela tá escondida aqui, acompanhando a pastora Daiane, é a Simone. Então, eu fiz um desafio, falei assim, olha, sábado que vem é você. Aí ela falou, não, eu não. Falei, então a sua incumbência é arrumar o convidado do sábado que vem. Então, se você é amigo da Simone, corre, porque ela vai te convidar para vir aqui no programa. Tô brincando, se você é amigo da Simone, aceita logo, tá bom? Bom, muito feliz então. Hoje eu gosto dos programas com as meninas, porque, né, é diferente. Hoje só tem as meninas aqui, estamos 4 meninas, 5 que a Lúcia tava por aqui também. Tava com saudade, hein, Lúcia, de você. Ainda bem que você deu um pulo aqui para te dar um beijo. Bom, então, como que você quer que eu te chame? É porque não dá pra chamar de senhora, né? De jeito nenhum. Não, acabei de falar pra Cleide. Não, senhora não. Então gente. tá. Então vamos lá. Então vou chamar de pastora Daiane, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Bom, então conta, pastora, pro pessoal assim, onde você nasceu, como foi ali o comecinho da sua infância, pro pessoal se situar, saber quem é ela, né? Pra turma ter uma ideia geral. Eu nasci em São Paulo, a minha mãe e meu pai nasceram em Lucélia. Na verdade, nasceram em Marília e a infância passaram em Lucélia. Né? E aí eles se conheceram em São Paulo, né? Através de um tio e de uma tia que eram namorados. E aí eles acabaram se conhecendo lá, criaram todos os filhos. E eu sou a 4ª filha, né? Sou a mais nova de 4. Sou a raspinha do tacho, porque ninguém esperava. Minha mãe não esperava, já tinha 3 filhos. E falou, não vou ter mais, né? Depois de 6 anos, acho que não vem mais. E acabou que vim de supetão, né? E eles não esperavam. Até eu brinco muito com a minha mãe, falando sobre que, na verdade, eu vim para ser uma bênção na vida dela mesmo. Deus tinha um propósito na minha vida para que um sonho dela se concretizasse, que era o sonho de um dia voltar para Lucélia. Porque ela até conta que eu achava que não sabia se estava grávida, se não estava. E aí a minha mãe falava assim, não, toma alguma coisa pra se você ter. Você já tem 3 filhos, você não vai conseguir dar conta de 4, que não sei o quê. Toma aí alguma coisa com canela pra ver se não é mesmo, de repente não é. E ela não sabia, ela foi descobrir que estava grávida já com quase 5 meses, né? Puxa! E aí quando descobriu, falou, não, né, agora vamos fazer, essa vai ser diferente e tal. Vamos já fechar a fábrica. E aí quando eu nasci, eu tive sopro no coração. Então, assim, já começou, né? As batalhas para aquele que o Senhor tem um propósito, né? E aí ela conta, né? Que foi muito difícil para tratar essa parte do sopro. Porque a médica descobriu na gravidez, mas não falou nada. E aí, quando nasceu, eu tinha que mamar em pé. Foi uma luta, né?
Mas enfim, como Deus tinha um propósito grande, não só na minha vida, mas na vida da minha mãe, porque a minha mãe fala que quando ela foi para São Paulo, ela foi muito criança, né? Foi adolescente. E ela não tinha vontade de ir para São Paulo. Ela queria ficar em Lucélia. E diz que lá até ela ficou muito deprimida, ficou muito triste, tal. Mas enfim, fez a vida dela toda lá. E aí um belo dia a gente veio passear, eu e o Flávio, na casa de uns primos. Já faziam 12 anos que eu não vinha para Lucélia, para o interior. E o Flávio veio comigo e ele falou, não, é aqui que eu quero ficar. Quero criar meus filhos aqui, quero ter a minha vida aqui. Eu falei, então tá bom, então vamos trabalhar para isso, né? Aí a gente trabalhou, ficou ainda 3 anos orando, pedindo para Deus preparar tudo. E aí, quando ele veio, implantou o sistema dele de TVs quando ele veio para cá. E aí ele falou, agora dá, agora a gente consegue ir. Aí a gente veio, a gente ficou 20 dias morando num hotel. E daqui de Adamantina, porque o Flávio trocou por serviço, porque falou assim, eu preciso trazer a minha família pra cá pra procurar uma casa. A gente veio mesmo assim, com a cara e com a coragem, sabe? Tipo assim, mas é porque Deus falou pra gente, vai, e a gente foi. Quando a gente tem uma palavra, a gente fica seguro, né? Então, e era muito... Porque às vezes o Flávio até comentou na entrevista dele que eu sou aquela que fica, não, volta pra terra, calma, vamos devagar, né? Chama pra realidade, né? Mas eu sentia que era algo, que o Senhor tinha algo pra gente, que já era tempo da gente sair da onde a gente estava pra Deus preparar algo especial pra nossa vida, diferente, né? Porque a gente sempre foi líder de louvor, a gente sempre fez a obra. Eu era auxiliar de pastor, fiquei muitos anos como auxiliar de pastor. Então, assim, aí depois a gente acabou indo trabalhar fora, aí não consegui mais conciliar a vida de ficar mais na igreja. A gente ia só para fazer o louvor mesmo, né? Para fazer o louvor, pregava algumas vezes. Mas aí a gente decidiu, não, vamos, tá? Na hora da gente buscar outra coisa, ver o que Deus tem pra gente. Aí a gente conseguiu vir e alugamos uma casa. Depois de sair do hotel, a gente ficou 1 ano numa casa. Aí a gente conseguiu, graças a Deus, já ter a nossa casa. Passou 1 ano, a minha mãe veio. Olha só. E aí meu pai falou assim, eu acho que agora dá pra gente ir. Porque meu pai falava assim, a gente vai só nós dois, por mais que tenha, né? No caso deles, tinham sobrinhos, tinha a cunhada que morava em Lucélia, tinha alguns parentes. Mas, assim, eles falavam, mas vai ficar só nós dois lá, né? Então aí meu pai não queria muito, porque meu pai gosta muito de São Paulo, né? E aí ele falou, não, vamos... Agora que a Daiane tá morando lá, dá. Pois foi 1 ano certinho que eu vim pra Lucélia. Eles vieram, mudaram, são aposentados, né? Vieram e foi, assim, algo que Deus agraciou a minha mãe. Eu falo pra ela, né? Falei, Deus ouviu as suas orações desde lá, quando a senhora tinha seus 15 anos, que a senhora falava que a senhora queria voltar pra Lucélia, né? Que ela fala, eu amo o interior, eu amo Lucélia, eu amo, é a minha paixão. E aí a gente veio, e quando a gente começou a congregar na Igreja Batista Ágape, né? Foi até engraçado, quando a gente estava indo buscar a nossa mudança, a gente parou no lanche do Rafa, que é lá da igreja, e a gente perguntou, ele estava ouvindo um louvor, e a gente falou para ele, né? Falou, Rafa, e aí? Onde que é? Que igreja que você vai? Aí ele falou pra gente. Só que eu tinha uma amiga que eu tenho, né? Uma amiga que faz a minha unha hoje, que é a Dinha, e ela já tinha me falado da igreja, só que a gente não sabia onde era a igreja. E aí, quando a gente ia buscar a mudança, a gente falou com o Rafa, coincidentemente a gente estava lá e estava passando o louvor, e ele falou onde que era. Quando a gente voltou com a mudança, a gente falou, vamos lá na igreja. Aí a gente mudou. No sábado, no domingo, a gente estava na igreja. A partir dali, a gente nunca mais saiu da igreja. Olha, que daqui da Batista Ágape, né? A gente, foi ali onde a gente se encontrou. Era uma igreja pequena, com poucas pessoas. E aí a gente se encontrou ali. E a igreja foi crescendo, graças a Deus. Hoje está ali no Tênis Clube de Lucélia. E, assim, tem sido uma bênção. E foi algo que eu penso muito... O Senhor me faz lembrar de muitas coisas do que Ele fez na minha vida, sabe? Tanto as coisas ruins que a gente passa,
como as coisas boas que ele já fez, que a gente fala, quando a gente trabalhava na igreja, a gente tinha o desejo, né? Vamos ser pastor, vocês vão ser pastores. As pessoas até chamavam já a gente de pastores, mas nunca tinha realmente, né, ali firmado, né? Sim, a ordenação, a unção, né? a ordenação. E aí a gente acabou vindo pra cá e falou, será que a gente vai, né? Um dia isso vai acontecer? E sabe quando a gente acaba esquecendo, né? Falar, aí quando a gente voltou a orar, o Flávio mesmo virou pra mim e falou assim, eu acho que a gente tem que voltar a orar e pedir pro Senhor, porque o Senhor coloca pessoas na nossa vida pra gente aconselhar, pra gente conversar, né? Vamos pedir pro Senhor. E aí a gente começou a orar novamente, sabe? Era um sonho que tinha ficado lá atrás, uma promessa que ele havia recebido quando ele era criança. E a minha mãe, e era engraçado que a minha mãe sempre falava assim pra mim, quando eu tava na igreja. Essa aqui é a minha pastora. E eu olhava pra ela brava. Falava, mãe, eu não sou pastora, mãe. Não me chama de pastora porque eu não sou. As pessoas vão achar que eu sou e depois o que eu vou fazer? Sabe? E era muito engraçado, sabe? Hoje, né, eu acho engraçado. Na época eu ficava brava. Falava, mãe. Aí até no dia da ordenação, ela pegou, me abraçou e a primeira coisa que ela falou foi isso. Ela falou assim, agora eu posso te chamar de pastora, né? Aí, graça. assim, foi tão, né, assim, tantas coisas que a gente vive, a gente vê como Deus é fiel, né? Como Deus faz uma obra maravilhosa nas nossas vidas. Que eu fico pensando, poxa, a minha mãe podia ter ouvido a minha avó, tomado alguma coisa para perder o bebê lá naquela época. Mas não, Deus tinha todo um processo na minha vida, um propósito. E eu vivo muito, assim, eu coloco muito na minha mente que Deus nos escolheu desde o ventre da mãe. Sim. E aquilo que eu te falei, diz, né? e aquilo que eu falei pra você, nós somos fruto da oração de alguém. Porque eu tenho 18 anos de convertida. E a minha mãe, ela fez campanha de oração, ela orou muito para que eu fosse para a igreja. Ela foi a primeira que se converteu e ela começou a orar. E eu sofri muito até chegar na minha conversão, né? Sofri, assim, aquele negócio, né? Ou a gente vem pelo amor ou vem pela dor. Eu vim pela dor. Sofri muito, passei por umas situações difíceis, mas a minha mãe ali, sempre orando, sempre buscando, sempre pedindo a Deus pela minha vida. E até hoje, né? Que ela eu falo pra ela, mãe, ora. Não, eu oro por você todo dia. Todo dia Deus me levanta, 3 horas da manhã, eu vou lá e eu oro. Aí eu, amém, mãe, continua orando. Então, assim, ela fala, eu oro por todo mundo, eu oro por todos vocês, sabe? Uma mulher de oração. Então, assim, é um exemplo para mim de oração e que a oração dá fruto. E que a gente não pode desistir de orar, de buscar, sabe? A minha mãe não desistiu de mim. Porque a minha mãe, eu lembro que a minha mãe tinha crise de enxaqueca e quando ela ia na igreja e tal, e eu falava pra ela, mas Deus não te cura, você tem essa enxaqueca e Deus não te cura. E eu enfrentava muito ela, mas mesmo assim ela não desistiu de mim, mesmo assim ela continuou orando. Claro que é mãe, né? Sim. Que mãe que vai desistir, né? É verdade. De um filho, mas assim, eu tenho assim, ela como um exemplo assim, de mulher de oração, que busca, que, sabe, tá sempre na presença de Deus mesmo, e luta mesmo para estar na presença de Deus. Hoje eu queria estar na igreja, hoje eu não vou conseguir, mas amanhã eu vou, sabe? Então ela tem muito isso, e eu aprendi muito isso com ela. E eu sou o fruto da oração da minha mãe, que ela orou por mim, fez campanha de oração, fez... E eu nunca esqueço que naquela época, né, na igreja que a gente congregava, ela fez 9 semanas de campanha. E no último dia da campanha eu estava na igreja com ela. Olha no último dia. Que bem. Foi assim uma coisa tão... E aquilo me marcou muito. Me marcou muito, assim, de... Sabe, eu olhava e falava, poxa vida, Deus ouviu mesmo a oração dela, Sim. né? Então... nós somos frutos de orações de pessoas que às vezes a gente nem imagina. Foi a sua mãe, lógico que a sua mãe ia orar por você. Mas nós somos frutos da oração de tantas pessoas que às vezes a gente não imagina. Às vezes a gente ora por um familiar, por alguém que está longe.
E muitas vezes não é a gente que vai tocar na pessoa, né? Que vai lá e falar do amor de Jesus. Mas Jesus vai lá e coloca alguém para falar desse amor tão precioso, né? E a pessoa é tocada. Então, assim, o importante é a gente buscar, a gente não desistir de buscar pela nossa família, de buscar pela nossa casa, pelos nossos filhos. A minha mãe não desistiu. E ela não desiste de nenhum dos filhos. São 4 ali que ela busca, que ela intensamente, eu vejo as orações dela, sabe? O quanto ela busca pela nossa vida, o quanto... Então, isso é maravilhoso, é uma referência mesmo, que a gente não pode desistir de orar. Por mais que a gente fale, mas já nem sei mais como orar. Continua orando, continua pedindo, que uma hora o Senhor, Ele vai ouvir. Porque a palavra do Senhor diz, orai sem cessar. Sim. Ora, peça. Né? E quando eu penso muito na minha mãe, eu lembro muito da mulher cananeia, né? Ela chega na presença de Jesus e fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. E eu não sei mais o que fazer. E ele ainda, né, falando daquele jeito com ela, falando, mas eu não posso. Só o pão é só dos filhos. É só dos filhos. Será que eu posso dar para os cachorrinhos? E ela fala, mas se eu tiver só uma migalha, né, para mim já é o suficiente. E essa mulher, ela me impressiona, porque todo mundo que Jesus confrontou se calou. E ela foi a única que respondeu. Então, me impressiona, sabe, a mulher cananeia por isso. Pelo fato de, acho que é aquela coisa, né, o coração de mãe que nunca desiste, mesmo ela ali diante daquela autoridade toda, aquela pessoa que a fama dele estava percorrendo tudo, ela ousou, né? Então, eu sempre falo que o amor de mãe é um amor ousado. Sim. Né? E assim, a mulher não podia se chegar perto dos homens, era Sim. difícil, imagina, pra ela ali, né? Mas a gente vira uma leoa mesmo, né? Quando pra mexer com os filhos, é algo que a gente, né? Como sempre fala, mãe é leão, vai mexer, é uma leoa mesmo. E eu imagino isso nela, ela me impressiona muito nisso também. Dela ir lá e falar, não, eu preciso, é algo que eu preciso, eu não vou desistir. Né? Ela estava ali totalmente disposta a não desistir. E a gente não pode desistir. A gente tem que continuar orando, até tanto pelos filhos, como por um casamento, por qualquer questão que a gente precise. Continue buscando, continue falando para o Senhor a sua necessidade, falando o desejo do teu coração. Por mais que muitas vezes o desejo do nosso coração não é o que se alinha completamente com o que Deus quer, mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele trata o nosso coração para receber aquilo que Ele quer. Sim, Ele adequa, né? O nosso desejo, a nossa necessidade. Porque o dele sempre vai ser o melhor. Sempre. Não tem jeito. Que nem eu orei por tantas coisas, Deus... Algumas coisas, eu mesmo quando era adolescente. Adolescente não, já era jovem, né? Quando eu conheci o Senhor. Eu pedi algumas coisas e não era aquilo que Deus tinha. Eu até brinco, né? Eu falo assim, eu orava por um rapaz na igreja para Deus me dar uma bênção na igreja quando eu era jovem, né? E o rapaz chamava Flávio. E aí, depois de um tempo, apareceu o Flávio na minha vida. Eu falei, Deus, eu entendi, pelo Flávio Deus. Errado. Era pelo Flávio errado, sabe? É boa. Mas porque assim, eu conheci o Flávio, ele tinha 15 anos. Eu tinha 18. Foi logo que eu me converti. Eu ia na casa dele pra orar pela mãe dele, que eu ia com a pastora da igreja pra orar pela mãe dele e tal. Ou seja, eu me tornei amiga da mãe dele, né? E ele era aquele jovenzinho, cabelinho de tigelinha. E eu nunca imaginei na minha vida que eu ia casar com ele. Aí a gente não congregava na mesma igreja, a gente só ia fazer visita mesmo na casa dele. E depois de 3 anos, eu reencontrei ele. Aí ele já estava com 18 anos. Tinha cortado o já cabelo. Já tinha cortado o cabelo. Já usava terno, assim, mas já era mais alinhado, né? Aí eu falei, gente, como ele mudou, né? Falei, nossa, que diferente. Agora, aí eu comecei a olhar ele. Aí eu falava, não é possível que aquele menino... Eu chegava na casa dele, tava jogando bola. Sabe? Tipo, não é possível. Era uma criança, né? E foi muito engraçado até quando a gente voltou a se encontrar, né? Porque eu já tava assim, não, eu não quero mais namorar, não. Eu não quero mais ninguém.
Já Não. tinha virado o disco da Falava, oração. não, Deus, eu não quero mais ninguém, não quero mais ninguém, vou ficar quieta no meu canto. E aí até que a pastora falou pra mim, né? A nossa pastora, né? Porque aí depois de 3 anos a gente foi congregar na mesma igreja, né? A gente se encontrou porque a gente foi congregar na mesma igreja. Aí a pastora falava assim, olha, eu preciso te falar, tem uma pessoa que te ama, mas é um amor platônico. Eu falava, nossa, que é isso, né? Falou assim, é um amor que ele não vai te falar. Você tem que orar pra ele te falar. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Falei, mas quem que é? Não posso falar, não posso falar, não posso falar. Falei, tá bom, né? Isso era uma véspera de Natal. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Aí, quando passa, dá umas 2 horas da manhã, toca o telefone, quem liga pra me desejar Feliz Natal? Aí eu falei, meu Deus, será que esse menino? Falei, não é possível. Aí, fiquei naquela, né? Falei, ai, será que é ele? E aí, comecei a orar, né? Aí, no outro dia, perguntei pra ela, é ele? Ela, não posso falar. Pede pra Deus falar pra você. Ai, socorro. Foi uma... Olha, então assim, aí eu comecei a orar, né? Falei, Senhor, o Senhor mostra, se for ele, porque eu já falei que eu não quero sofrer mais por ninguém. Se for ele, que o Senhor faça com que ele venha falar comigo. E naquela época, ele ainda era gago, que ele acabou contando aqui, né? E eu falava assim, meu Deus do céu, será que esse menino vai ter coragem de falar comigo? Não vai falar comigo, não. Aí, assim, tudo foi preparado, o momento certo. E aí, ele mesmo chegou em mim e falou que gostava de mim. Queria... Aí eu falei, então, vamos fazer o seguinte, a gente vai orar. Não vou namorar assim, não. Não vou beijar ninguém antes de... Vamos fazer a corte. Falei, não. Foi bem assim mesmo. Falei, não. Vamos fazer a corte. Falei, não vai ser assim, não. Vamos, né? A gente precisa primeiro saber se é de Deus. Falava pra ele, né? Aí ele, tá bom, então. Aí ficamos esperando, orando. Aí a gente orou alguns dias. E até que eu senti. Aí que o sentimento começou a aflorar, né? Aí porque eu falava pra Deus. Falava, Senhor, eu queria que o sentimento brotasse no meu coração por alguém de conhecer a pessoa. Não tipo assim, aquela paixão, né? De chegar e falar, ai, nossa, ele é lindo, ele fala bem, não sei o quê. Não era nada disso. Tinha que ser algo diferente. E Deus fez exatamente isso com a gente. Olha só. Foi maravilhoso. E a live tá aqui, né? Cheia de comentários. E eu tinha esquecido de ligar a live, você acredita? Que eu não tava nem vendo. Eu tava tão assim, olha, prestando atenção nela. É que eu falo demais, que né? Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Agora que eu peguei o celular, tá aqui, ó, o pastor Azevedo já comentou aqui. Bom dia, a pastora Daiane é uma mulher de Deus, bênção em nossas vidas. Antônio e Thaís Rodrigues, bom dia, paz. A Rose Lopes, glória a Deus pela sua vida, pastora. O Edson Lima, o Edson é o pastor Edson, né? Bom dia, Karen, bom dia, pastora Daiane. O Marcelo Augusto tá aqui, glória a Deus. E enfim, tá todo mundo... Eu preciso... Não sei se tem mais, porque pra mim só aparece esse. Tá, a Marilene tá aqui, bom dia. O Floriano tá assistindo, a Sônia Ferreira tá assistindo. Olha, todo mundo acorda cedo mesmo, né? O povo acorda cedo pra assistir. Penso que aqui pra mim tá dizendo que tem 17 pessoas assistindo. Dá um oi aqui, gente. Dá um oi aqui. Beijo, viu, Nádia? Bom, então... A gente vê isso, né, pastora? Sempre que as nossas orações, às vezes, não são respondidas naquele momento, né? Às vezes, tudo tem que passar pelo teste do tempo, né? Pra gente estar preparado para receber. De repente, a gente vê tantas vezes testemunhos de pessoas que cresceram na igreja, né? E chegou um momento da vida, ali a adolescência, tudo se desvia, aí depois volta. Por quê? Porque o nosso encontro com Deus tem a hora certa, né? Tem a hora certa. Tem. Então, e assim, uma coisa que eu sempre pedi pro Senhor, desde quando na verdade, assim, eu entrei na igreja, foi muito rápido, tudo comigo foi muito rápido, sabe?
eu até costumo falar, eu sou muito intensa, né? Tipo, eu não consigo falar não pra nada. Se você me pedir que nem... Né? Bom, você sabe, né? Você sabe, eu sei, né? ontem na hora do almoço. E aí, vamos lá, vamos? Aí o Floriano me mandou uma mensagem e eu falei, ai meu Deus, e agora? Eu falei, não, aí eu tinha um compromisso hoje cedo, falei, se eu cancelar meu compromisso, eu vou sim, claro. Aí, claro que eu fico brincando com ele, eu falei, ai Floriano, só você mesmo, hein? Né? Mas assim, eu sou muito assim, sempre fui. E aí quando eu fui na igreja a primeira vez, minha conversão foi muito rápida. Que eu falava assim, nossa, né? A minha mãe mesmo também né, ficou meio não assim, tipo, poxa, né? Porque eu entrei na igreja num dia, 3 dias depois, eu entrei na igreja num dia, aceitei Jesus. Na outra semana teve o batismo, eu me batizei e comecei a me, assim, sabe? Foi uma tudo entrega, né? Foi, totalmente. Mas, assim, em pouco tempo eu fui selada em línguas. Sim, sabe? Foi muito rápido, muito rápido. Aí eu já comecei a andar com a pastora pra cima e pra baixo. E já, sabe? Algo que me envolveu muito. E eu sempre tive muita curiosidade de aprender mais de Jesus. Que amor é esse? Que coisa, né? Aquele primeiro amor, né? E a minha mãe até falava assim, nossa, eu orei tanto pra essa menina estar na igreja que ela não sai mais da igreja. Vou levar um colchãozinho pra ela lá minha na mãe igreja. falava. A minha mãe falava, ela falava assim, eu vou levar a cama dela pra igreja, porque ela fica mais na igreja do que em casa, eu não vejo ela. Eu trabalhava na rua de trás da igreja. Saía do meu trabalho, eu já ia pra igreja. Quantas vezes eu não dormia na igreja? Tinha uma pastora, que era a pastora Cátia, que veio na minha ordenação. Ela era auxiliar da nossa pastora lá na época, da pastora Ana. E ela morava na igreja, né? E pra não deixar ela sozinha, a gente dormia lá, eu e uma outra amiga, Cristiane. Então era assim, e a Graça, eram as 4 juntinhas. Sempre as 4 juntas. Vivia, né? Aí a gente dormia na igreja, ficava lá com ela, pra ela não ficar sozinha. Então era o tempo todo. O tempo todo a gente tava ali. Aí, Daiane, você prega? Eu prego. E a primeira vez que eu fui pregar? Ai, meu joelho até pulava. Não, eu não consegui. Eu li o Salmo, não esqueço, Salmo 121. Li o Salmo 121 e falei, e agora, o que eu falo? Falei pra pastora assim, e agora, o que eu falo? Não sei o que falar. Tremia. E eu lembro que meu rosto queimava. Eu falava, gente, que vergonha. E agora, o que eu vou fazer? Né? Mas, então assim, eu sempre fui assim. E eu creio que tudo isso é resposta de oração da minha mãe, sabe? E minha mãe falava, não, eu queria mesmo que a minha filha ficasse no calcanhar da pastora. E ela colou lá. Colei no calcanhar da pastora e não saía. Então, e a gente é muito assim, né? A gente é muito ativo na igreja. A gente gosta de estar muito tempo na igreja. Se tem alguma coisa para fazer na igreja, até encontro com Deus, vamos dormir na igreja. A gente dorme, a gente não tem problema. Porque a gente não tem tempo ruim. E graças a Deus encontrei o Flávio desse jeito, né? Que também gosta, né? Que também gosta dessas coisas. Então, assim, deu certinho, né? Sim. E isso é muito bom, assim, né? Eu sou assim, eu gosto de me entregar mesmo. Tá fazendo as coisas na igreja, vamos se entregar, vamos fazer. E o Senhor tem feito tanta coisa na nossa vida. Deus tem nos abençoado tanto com tudo isso, com essa entrega que a gente tem, com esse amor que a gente tem em fazer a obra do Senhor Jesus, em cuidar de vidas, sabe? De tratar as vidas. E isso tem sido muito bom. Isso tem sido, assim, algo maravilhoso na nossa vida e para o nosso ministério, para a gente crescer ainda mais. E para o nosso filho também, porque é algo que ele já aprende que... De casa, né? Na verdade, assim, ele foi apresentado com 20 dias na igreja e de lá nunca mais saiu, porque a gente ia na igreja todo domingo com ele, eu ministrava louvor, ele sentava no altar comigo, aí ele ficava, ou ele segurava na minha mão e ficava dançando comigo no altar, eu ministrando louvor, desde pequenininho, o tempo todo, sabe? Então, assim, e eu acho isso muito importante, né? Dos nossos filhos estarem mais na igreja com a gente, acompanhar a gente mais na igreja. Até esses dias eu estava ouvindo uma ministração
E falando que os nossos filhos têm que estar no altar com a gente, tem que estar buscando, tem que ouvir mesmo a palavra do Senhor, tem que estar com a gente o tempo todo, sabe? Aonde a gente for, levar os nossos filhos. Até esses dias eu vi uma pastora ministrando que ela coloca quadros com dizeres bíblicos em casa, com promessas do Senhor, para que os filhos leiam, né? E se acostumem com esse ambiente, né? De tipo assim, Deus tem promessas para sua vida, Deus tem promessas, né? E a gente acostuma, até pra gente, né, que tá em casa, claro, e lê e fala, olha, Deus tem tal promessa para nossa vida. E para criança isso é muito bom, né? Para já ir identificando o amor de Deus. Porque às vezes, né, eles não estão 24 horas, não estão 24 horas com a gente. E sofrem outras influências, né? Sim, com certeza. O Pedro tem 10 anos e eu vejo muito isso. As influências de amizades, hoje, de ficar no celular o tempo todo, né? Mensagem dos amigos e tal. Isso acaba influenciando. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos que a gente vive aqui, mas a gente não é daqui. Sim, estamos aqui. Estamos aqui, não somos daqui. Mas eu procuro deixar isso bem claro para ele, sabe? E ele agora, assim, passou por uma fase, uns dias atrás, aí de alguns questionamentos. Ai, mas por que Deus não faz isso? Ai, por que Deus não fez isso? Que ele tem, né? Ele pergunta muito, ele é muito curioso. Ele fala, ai, mas por que Deus não fez? Ai, por que Deus não fez desse jeito que eu pedi? Aí a gente ministra, né, explica como que é. Hoje, compensação, qualquer coisa que eu falo, olha, mas se não der certo é porque Deus não quis. Aí ele vira pra mim e fala assim, não, mas se Deus falou que ia dar, a gente tem que acreditar. É fé, mamãe. Aí ele fala pra mim, que é bonitinho. Fé, a gente tem que ter fé. E eu, olha só, gente, é verdade, filho. Então vamos ter fé que vai acontecer. Então, assim, é uma bênção. É só abaixar, não tem problema. Fica calma. Fica calma, respira e não pira. A nossa amiga oculta, que não é mais tão oculta, ligou a live e tava com som no celular. Aí deu um desespero nela aqui. Ela ficou que não pânico. É mais tão oculta, né? Nossa amiga oculta. Pro pessoal que tá lá em casa, só a turma da Ágape que conhece ela, né? Porque o resto da galera, tem bastante gente aqui, ó. A Rosiane, minha amiga, né, que mora em Marília. Aí, quando eu falei que era pro pessoal dar um oi, aí apareceu, ó, Jéssica Lima, Fabian, essa mulher é de Deus, uma bênção na vida de todos. A Cris Dias, amo minha pastora. A Nádia deu bom dia aqui pra gente, a Lorana Dias. A Cris também falou assim, bênção na minha vida. Ela é minha amiga e agora é minha pastora. Amém. A Denise Cova tá dando bom dia. Arma, Denise. A pastora Flávia, né? Flávia Lima. Isso. Bom dia, amadas. A Sônia Ferreira deu um oi. Rose Messias, minha querida lá de Avaré, minha irmã em Cristo lá de Avaré, Amém. também já deu testemunho aqui pra gente. Minha sogra, ó, a Luísa tá dizendo que seu testemunho é uma bênção. Amém. Paula Rogério, bom dia, pastora Dai. Bênção em nossas vidas, amo muito. Amém. Então, também tá. Aqui, ó, Marca J Nutrição. Pastora abençoada. Fala pra mim o nome da Marca J Nutrição. É o Beto de Oswaldo Cruz. Beto, porque ele sempre comenta as nossas lives. Eu falo assim, ó, Marca J Nutrição, né? A pessoa não sabe o nome. É o Beto e a Lu de Oswaldo Cruz. Então, um abração, obrigada, viu? Que vocês estão sempre acompanhando aqui com a gente. Bom, e uma coisa que você falou, que no começo você falou assim... eu sempre procuro me lembrar das coisas que o Senhor fez, né, das bênçãos, e eu acho isso muito bacana, esse memorial de bênçãos, porque isso nos torna gratos. Mas aí você falou assim, e eu tava orando e o moço chamava Flávio, não era o mesmo, mas aí eu fiquei pensando, olha, a gente deve ser grato até pelas orações não respondidas. Com certeza, com certeza. Eu falo, ainda bem que não era o outro, que era esse, porque esse me acompanha onde eu vou, esse tá sempre do meu lado, fazendo tudo, sempre comprando tudo que eu falo. Vamos fazer? Vamos fazer. Olha, preciso ir lá fazer uma visita lá. Vamos junto. Porque a gente congregava, que nem em São Paulo mesmo, era muito longe a igreja que a gente congregava.
A gente saía às 5h30 da manhã pra estar na igreja às 7 horas, 7h30. E a gente, vamos. Ele sempre esteve topou, comigo, né? Sempre. Então, assim, até nisso nós temos que ser gratos. Sim. Quando Até- fala em tudo, daí graças é em tudo. Até pelas orações não respondidas. Exatamente. É em tudo. Mas o pastor Azevedo pregou isso domingo. Em tudo dai graças. Até naquilo que Deus Não fez. não é da vontade de Aham. Deus. Porque ele te livrou de alguma coisa. Sim. Então, assim, o que Deus tem é muito melhor. Isso eu sempre tive no meu coração e guardo isso mesmo e ensino para todo mundo, sabe? Que se não é bênção, Deus não vai deixar. Se tá gerando dor, que a palavra fala, Sim. né? Se não é, se a bênção do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, se tá gerando dor, não é bênção. Eu sempre lembro do Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, com ela não trará desgosto. Exatamente. Então, se você tá em sofrimento, puxa, não tem nada a ver com aquilo que veio da parte de Deus. É a gente colhendo aí o fruto das nossas próprias semeaduras, não é? São as afrontas, as lutas, mas não que fale assim, o Senhor é que fez. Ele pode permitir, mas que vem da parte dele, Sim. de jeito nenhum, né? Então assim, todas as lutas que a gente passa, aqui a gente já passou por algumas lutas, né? Até hoje eu conto como um testemunho, né? Que foi muito difícil. Depois do Pedro, eu tive 3 gestações que eu perdi. E o sonho do Pedro é ter um irmãozinho. E ele pede, né? Desde os 4 anos de idade. E em São Paulo, quando a gente morava em São Paulo, eu tive uma gestação que foi gerada na trompa e eu perdi uma trompa em ovário. E aqui em Lucélia eu já tive 2 perdas, né? E assim, tô fazendo os tratamentos, tudo, que é algo que ele questiona, né? É isso que ele acaba questionando, né? Por que Deus não deu e tal. E é o que eu ensino pra ele. Eu falo, filho, se Deus ainda não deu, não é hora, né? E se ele não quiser dar, pra mim tá tudo bem. Porque algo ele vai fazer melhor. E da última gestação, o que o Senhor ministrou muito ao meu coração foi que ele me livrou de algo. Isso eu tenho certeza. Então, assim, o conforto de Deus veio no meu coração. Assim, foi difícil, foi uma perda dolorosa, claro. foi, sofri muito, sofremos todos. Eu, Flávio, Pedro, a gente sofreu muito. E até as pessoas que estavam ao nosso redor. A Simone sabe, né? Os irmãos que estavam ao nosso redor sabia que era um desejo que a gente tinha e acabei perdendo, não deu certo. Mas assim, o Senhor quando passou uma semana e eu falei assim pro Senhor, Senhor, eu não quero louvar por um tempo, fiquei no meu secreto, eu e o Senhor, sabe? Falei, Senhor, eu não quero, acho melhor eu ficar quietinha no meu canto, né? Não quero nem subir no altar, nem nada. E de repente ali no meu quarto, no escuro, o Senhor fala assim pra mim, porque aí eu tava ainda no questionamento, né? Eu falei, Senhor, mas por que, Deus? Por quê? O Senhor me desamparou? Vem aquelas coisas. São seres humanos, né? E a gente tem esses questionamentos. E na hora o Senhor ministrou assim, eu não te deixarei órfão. Né? Eu enviei o Consolador, eu estou enviando o consolo sobre a sua vida. Eu deixei o Espírito Santo e ele vai tratar. E naquela hora, parece que veio uma força dentro de mim, assim. E eu comecei a orar, a buscar a presença de Deus. E o Senhor ministrou assim, o seu lugar é no altar, filha. Sabe? E aquilo foi tão... Aí eu falei, o quê? Eu vou deixar de louvar? Vou deixar de adorar? Não vou. É agora que eu vou adorar o Senhor. E aí o Senhor começou a me ministrar. Eu te livrei de algo que tinha algo pior poderia acontecer. E eu te livrei. Então eu senti isso muito forte. O Senhor falou comigo mesmo, assim, no meu coração, assim, nitidamente, sabe? Por quê? Porque eu estava ali em oração, buscando, me quebrantei, chorei. Estava ali num momento, no secreto mesmo, um secreto com o Senhor. E Ele ministrou isso ao meu coração. Então hoje não vivo mais, quando eu penso nisso, não penso mais com dor. Sabe? Sim. Deus me sarou. A cura, né, faz isso, né? Então, assim... O Senhor, Ele cura. E foi um tratamento mesmo. E eu vejo, eu falo, poxa vida, Deus, o Senhor é tão bom. O Senhor é tão maravilhoso. Porque eu não penso mais com dor. Sabe? Tipo, veio a cura mesmo. Sarou. Sim. Sarada. E isso é muito bom. E a gente
ver como Deus faz essas coisas, lembrar de tudo que Deus faz, Sim. sabe? Tipo, você perdeu, nossa. Não, mas eu não vou sofrer por isso, eu tô aqui. Eu não acordei hoje? O coração não tá batendo? Não, vamos viver. Vamos viver e viver com o Senhor. O que a gente pode fazer para mudar? O que a gente pode fazer para melhorar? Claro, agora eu tenho que buscar tratamento, fazer, né? Então, mas o Senhor tá na frente de tudo. E aí descansei no Senhor, sabe? Então, mas é tudo isso, Karen, é o que eu vejo de lembrar o que Deus fez. É muito importante. Eu lembro, eu vou lá atrás e falo, não, olha só o que Deus fez na minha vida. Olha só. Sabe o que eu acho tão lindo? Tem uma cena naquele filme Quarto de Guerra, né? Que ela tem um quadro no corredor, né? A senhora, ela tem um quadro no corredor e a moça chega e fala, e esse quadro? Ela fala, aqui são as bênçãos. O registro das bênçãos. O quadro de bênçãos, assim, na sala, emoldurado, com letras bonitas, tudo. Um memorial de bênçãos, assim, para qualquer um que chegar na tua casa, ver e ficar, né, impactado. Puxa, aqui tem um memorial, um altar, né, um escrito da presença e da ação de Deus. Essa é uma cena muito linda que eu gosto do filme, acho lindo. Bom, eu gosto de tudo. Aliás, dicas para você, assista Quarto de Guerra. Filme muito lindo, muito bacana. Eu sempre falo, e assim, essa semana eu falei muito desse filme ainda. Porque eu vou montar um quarto de guerra pra mim, já falei pra todo mundo. Falei, gente, aqui vai ser meu quarto de guerra. Eu preciso de um espaço. Eu falei, aqui vai ser meu quarto de guerra, aqui que eu vou fazer as minhas leituras, as minhas coisas, e vou colocar tudo aqui. Até no mês passado, hoje tem um encontro de senhoras lá na igreja, né? E no mês passado, elas fizeram uma caixinha e para colocar dentro o que Deus fez de gratidão. A caixinha de gratidão. Potinho de bênção, que graça. Então, o que Deus fez, vocês... E elas me deram um. Eu não pude estar no último, mas elas guardaram um pra mim, a caixinha. E eu achei tão legal a ideia, porque a gente precisa ser grato. Precisa, porque no dia da adversidade você tem que ter onde olhar. Não é? Eu gosto de anotar tudo. Eu tenho uns cadernos, assim, um de cada ano, né? Um caderninho. E ali eu anoto o que eu pedi. Eu anoto qual foi o meu pedido de oração. Eu anoto qual foi a resposta. E eu anoto qual foi a palavra que o Senhor falou naquela resposta. Que legal. Então, no dia mal, porque ele vem, a Bíblia diz que ele vem. No dia mal, eu pego os meus cadernos e vou trazendo à memória todas as coisas que o Senhor já fez. Amém. Né? Para me lembrar disso, falar, olha, eu sou o teu Deus. Né? Então, tem momentos que a gente fala, puxa, não consigo nem orar. Tá bom, eu não consigo orar, mas eu vou lá na memória da bênção. E eu, mesmo sem oração, o Senhor me fortalece, porque eu vou me lembrando do que Ele fez, do que Ele disse, né? Então, isso é muito bacana, assim, quando a gente aprende que a nossa memória humana é falha e que se a gente aprender, então eu vou pôr numa caixinha, ou eu vou pôr num caderno, eu vou pôr num quadro, em alguma forma eu vou registrar o poder de Deus operando sobre a minha vida, chega uma hora em que você tem aquilo como um refúgio, né? E um manancial que vai brotar a vida ali das suas memórias, porque eu penso que a nossa mente, às vezes, ela trabalha contra, né? A nossa mente é um campo de batalha que trabalha contra muitas vezes. Então, você precisa ter recursos para se alimentar, para superar, para se levantar e para seguir, né? Então, eu faço isso. Cada pessoa encontra aí a sua forma, né? Sim. Mas isso é muito bacana. E eu acho muito importante isso, né? Porque ativa a nossa fé. Sim. Que nos faz lembrar de algo que, nossa, para mim era tão difícil, era impossível. E Deus fez. E quando a gente vê os textos bíblicos, quer dizer, aquele povo repete, Pedro repete, Paulo repete, Estevão repete, todos eles repetem desde o início, desde a chamada de Abraão, depois eles falam de toda a saga no deserto. Então, o testemunho para chegar a Cristo vem numa memória, né? O povo hebreu traz isso, a memória da bênção de geração em geração. E isso é bíblico, é lindo. Então,
eu fico assim, quando o Senhor me deu essa estratégia há uns anos atrás, foi depois de um tempo que eu entendi por que Ele tinha me mandado registrar, né? Mas eu tenho isso comigo assim, o dia mal eu já sei pra onde correr. Mas tá certo, e é isso mesmo. E é isso que eu tenho. Eu tenho assim, eu guardo muito na memória. Preciso até escrever mais. Sim. Porque algumas coisas eu escrevo, mas tem muita coisa que eu guardo na memória mesmo. Até falo, nossa, eu lembro daquele dia como se fosse hoje, quando Deus falou pra mim tal coisa. Então, é muito nítido isso na minha mente. Mas, Sim. né, com o passar dos anos, a gente acaba esquecendo alguma coisa. Então, é melhor a gente começar a anotar Registrar, agora. Ter um caderninho, anotar tudo. Colocar lá no quarto de guerra. Faça o seu quarto de guerra também. Que vai ser bênção pra sua vida. Porque, olha, eu lembro de cada coisa que Deus fez, de cada resposta de oração, assim, de Deus falar assim, faça um jejum e eu terminar o jejum. Às vezes nem terminava o jejum. Ele entrega no meio, sabe? né? Ele entrega tantas coisas que eu falava, meu Deus, mas eu nem terminei o jejum ainda. E Deus já deu, sabe? Então isso é tão maravilhoso, isso é tão bom, porque Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom. Ele é tão especial. Se todos entendessem como é bom servir ao Senhor, que Jesus está ali com amor, que Ele está do nosso lado, só você chegar e falar, Jesus, senta aqui, vamos conversar, vamos bater um papo, né? Eu faço muitas vezes isso. Falo, ai, Senhor, eu o tempo todo, eu até brinco que às vezes eu tô no carro, eu tô, ai, Jesus, mas olha, quer dizer, as pessoas que olham de fora falam, nossa, com quem que conversando com tá quem? Conversando com quem? Eu falo pra Jesus, ainda bem senta que aqui. Hoje tem Bluetooth pra ninguém achar que a gente é muito doida, né? Pensa aí eu que fico assim, falando. senta aqui, Jesus. Aí põe um louvor alto e começa, vamos cantar, sabe? Então eu tenho muito disso, assim. E é muito legal, né? A gente ter essas experiências com o Senhor, de lembrar de tudo. Que nem, né? Tem gente que lembra das coisas ruins. Ai, mas eu sofri. Não, vamos lembrar das coisas boas. Bom, claro. Né? O que foi ruim, já sofreu aquele tempo. Já não passou, precisa sofrer até não precisa hoje, sofrer né? sempre, né? A mesma coisa. Já passou pelo sofrimento naquela época, não precisa mais sofrer agora. Vamos lembrar das coisas boas que Deus entregou. É verdade. Né? E ó, na nossa live aqui, então, porque, deixa eu ver. Uau, a gente tem que encerrar. Eu falei que com as meninas é mais gostoso. A gente conversa um tempão, porque mulher fala, 8h15 já. Olha, então aqui, deixa eu ver quem foi o último que eu vi. Aqui, eu vi o Marca J, que é Beto e Luciano, eles se identificaram aqui, né? Aí depois a Sônia Ferreira colocou, ela é o meu amor. A Regiane Galteiro, bom dia, na paz do Senhor. Olha, tem declaração do marido. Mulher de Deus, minha amada esposa. Meu lindo. E a Sônia escrevendo aqui, minha lindona, que me recebeu, a minha família, na vida dela e na família dela. Minha mãe também está assistindo lá em Avaré. Aqui é o Pedro. Mamãe, eu te amo. Ai, que lindo. No Facebook do pai. O Manuel Reis, bom dia. José Roberto Cicilati, é isso? É o Beto. É o Beto. Tô aqui também. Deus abençoe a nossa pastora. Bom, então, pastora, deixa aí as suas considerações finais, ou um versículo que você queira deixar para quem está nos ouvindo, uma palavra de motivação, enfim, o tempinho é seu, você que encerra. Tem um irmão lá da igreja que ele falou assim que um programa ia ser pouco. Vou falar, Kleber, vou contar o que você falou. Lá, tá entregando. Falei, ixi, um programa vai ser pouco. Tem problema, a gente chama outro dia de novo. Tem tanto testemunho para contar, né? Então, assim, eu, na verdade, tinha preparado, assim, tinha pensado em tanta coisa, né, pra gente falar, porque a gente vive tanta coisa com o Senhor. Mas o que eu queria mesmo deixar aqui é que, assim, continue orando, continue buscando, não desista daquilo que você tem. Se você tem algo que você tem pedido pro Senhor, peça para Ele, Senhor, se não é da tua vontade, que eu me adeque à sua vontade, que eu me encaixe na sua vontade. Porque Ele ouve as nossas orações, assim como Ele ouviu aquela mulher que estava tão necessitada ali. E Jesus ainda, né, falando para ela, mas tem certeza que eu, né, você acha que eu devo dar para você, mas não é melhor que eu devo só para os filhos, né? E ela continuou ali, perseverando, buscando, porque ela tinha um alvo,
que era a cura da filha dela, a libertação da filha dela. E ela não desistiu, né? E o Senhor falou, bom, é pela sua fé, né? Então, nós temos aprendido muito esses últimos dias, né? Que tudo é pela fé. É a nossa fé que vai fazer acontecer. Então, vamos acreditar, vamos confiar, vamos orar mesmo, buscar a presença de Deus, que o que Deus tem pra gente é muito maior. É muito maior. Quarta-feira ainda falei na igreja. Abraão, ele esperou quanto tempo para receber a promessa? No meio do caminho, ele falhou achando que era outra, mas Deus tinha uma promessa para ele. Claro que não é de hoje para amanhã. Pode ser, às vezes pode acontecer. Mas às vezes não é. Mas às vezes não é, tem um tempo. Então vamos esperar esse tempo para amadurecer, para crescer, para Deus nos ensinar. E Deus vai fazer. Ele é fiel para cumprir a promessa que ele fez para as nossas vidas. Sim. Então vamos acreditar, vamos confiar. Tenha fé que Deus, no momento certo, vai fazer acontecer em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, então vamos agradecer, né, essa presença aqui. E você pode mandar uns beijos, que eu tenho certeza eu preciso que você tem que mandar uns beijos, né? Porque depois dessas declarações do meu pequeno, do meu bem, queria mandar um beijo pro pastor Flávio, pro meu pequeno Pedro, que já tá grande, né? Mas vai ser sempre meu pequeno. Sempre. Mandar beijo pra todo mundo que viu aí a live, a Sônia. Tem uma pessoa especial que era a irmã Denise Cova, que você falou. A irmã Denise, ela é lá de Oswaldo Cruz, é uma bênção, uma moça assim maravilhosa também, que eu conheci e aprendi a amar, virou minha irmã também, né? Queria mandar beijo pro Beto, pra Lu, pra Sônia, pra todo mundo da igreja, pastora Azevedo, pastora Andréia, que amo minha pastora, eu sou suspeita de falar, amo a pastora Andréia. E mandar um beijo pra todo mundo da igreja, porque se a gente começar a falar o nome de todo mundo, vai acabar esquecendo, então vocês me perdoem. Aí são 2 programas, né? Só pra falar nome. E pra mandar beijo pra todo mundo. Então, assim, queria agradecer, Karen. Deus continue te abençoando. Amém. Né? Deus continue honrando aí, que os desejos do seu coração venham se concretizar. Continue tendo fé, porque tudo aquilo que ele prometeu para você vai se cumprir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Né? Deus abençoe Cleide, obrigada, viu? Um beijo para todo mundo, então. Queria mandar um beijo para minha mãe, não sei se ela tá ouvindo. Mandei para ela ver, mas eu não sei se ela conseguiu ouvir. Para minha mãe e meu pai, lógico, né? Falei tanto da minha mãe aqui, não podia deixar de mandar um beijo para ela. Minha mãe, meu pai. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Então, muito obrigada de aceitar esses convites doidos, malucos, né? Foi uma bênção, tenho certeza que quem nos ouviu foi edificado, né? E eu gosto disso, assim, é tão natural a gente falar de Deus, né? Quando a gente vive com Ele, é tranquilo, passa. Conta pra todo mundo que a cadeira aqui não dá choquinho. Eu pensei que ia dar choque. Pensou que ia dar choque, mas não dá. A sua deu, Simone? Não, né? Não deu. Então pode da próxima você troca. Ela tá desesperada. Mas muito obrigada, viu, pastora? Que o Senhor faça multiplicar aí o ministério de vocês em bênção, em poder, em unção, em nome de Jesus. Amém. Gente, então vamos ouvir um louvor enquanto eu me despeço aqui das minhas convidadas e daqui a pouquinho a gente tá de volta com a reflexão da palavra.